Cara, show. Sabe que existe um conceito, né, que filho de pastor, eu sou filho de pastor também, eu acho que até acho que todas as gerações da minha vida, da minha família são pastores, então eu sou tataraneto, sou neto, todos, do parte da mãe, parte do pai, são pastores, e aí existe aquela ideia de que filho de pastor é complicado. Né? Sempre existe aquela ideia de que filho de pastor é complicado. E aí eu entendo porque eu cresci com esse rótulo de o filho do pastor, e eu era filho de pastor e baterista. Aí na Bahia é pior, né? Porque são dois rótulos. São dois rótulos. Então, assim, cara, é difícil, a gente brinca, mas muita gente deve ter literalmente abandonado o sonho de se tornar um pastor ou de continuar o seu ministério em função de literalmente as perseguições, né? Porque de fato o filho do pastor sofre, precisa ser o exemplo, precisa estar primeiro na igreja, precisa ser o que mais ora, precisa ser o que menos incomoda, precisa ser, ou seja, existe isso, cara. Então assim, eu fico pensando às vezes quando a gente começa a falar, quando eu encontro outros filhos de pastores, eu fico pensando, cara, quantos ministérios se perderam em função dessa falta de percepção da igreja no todo. Sim. E aí quando a gente fala igreja, é bom, eu sempre gosto de lembrar, quando a gente fala igreja, gente, olha só, os temas que a gente vai abordar aqui são relacionados à igreja, mas a gente está falando de igreja instituição, a gente não está falando de igreja noiva. A noiva tem um dono e o dono dela provavelmente não gostaria que a gente tocasse na noiva. Então assim, quando a gente fala de igreja, a gente fala da instituição, do sistema igreja, do sistema religioso que a cercou e tal. Então eu fico percebendo, cara, o quão difícil é às vezes. Eu vou te falar uma parada, eu vim aqui para falar tudo, né? Hoje lá na igreja eu recebo filhos de pastores. Os caras, alguns, na grande maioria ainda são jovens, solteiros, enfim. Os caras desesperados, porque tipo assim, ficaram entre a cruz e a espada. Os caras falam assim, Douglas, eu vim aqui porque, tipo assim, o meu pai fica do lado da galera e não fica do meu lado. Porque se ficar do meu lado também, a galera vai ficar contra. Corre risco de perder. Então eu vim aqui pedir um socorro, pedir uma ajuda. Outros filhos de pastores que me procuraram, que são pastores hoje, e tipo, não conseguiram ter, tipo assim, ter o mesmo sucesso que o pai teve. E aí o pai cobra esse insucesso e o cara fala, o que eu posso fazer, onde que eu posso melhorar e tal. Então, o que a gente está falando aqui tem fundamento sim, porque eu recebo uma galera lá e a maioria são jovens e eles vão desesperados lá, Desesperados. Fala, liga pro meu pai, conversa com meu pai e tal. E eu fico, Alivia às vezes, a barra, né?